Bom dia, meus amigos. Nessa videoaula daremos continuidade aos estudos sobre os adjetivos. Já tem uma primeira parte em nosso canal e essa será a segunda parte. Nessa videoaula a gente começa com os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles que indicam a nacionalidade ou lugar de origem do ser. Aí vamos citar de exemplo aqui o paranaense, que é natural do estado do Paraná, né? Então, menino paranaense, homem paranaense, mulher paranaense, natural do estado do Paraná. Paulista, natural do estado de São Paulo. Paulistano, natural da cidade de São Paulo. Estadunidense, norte-americano, ou Yankee, natural dos Estados Unidos. Fluminense, natural do estado do Rio de Janeiro. Carioca, natural da cidade do Rio de Janeiro. Potiguar, natural do estado do Rio Grande do Norte. Capixaba, natural do Espírito Santo. Soteropolitano, natural da cidade de Salvador. Catarinense ou barriga verde, natural do estado de Santa Catarina. Os exemplos aqui eu peguei algumas curiosidades, vamos dizer assim, né? uns gentílicos diferentes, assim, até para decorar, né? Aprender, fica mais bacana assim os exemplos. Ok? Então esses são os adjetivos pátrios ou gentílicos, sempre relacionado à nacionalidade ou lugar de origem do ser. Ainda na formação do adjetivo pátrio, que pode ser composto, o primeiro elemento ele aparece na forma reduzida e normalmente na forma erudita. Observe alguns exemplos. Então, aqui a gente está falando ainda sobre os adjetivos pátrios, só que aqui é a situação dos adjetivos pátrios compostos, que fica assim, né? China, ela tem o elemento reduzido erudito na forma sino. Então fica entre China e exemplo, né? Acordo entre China e Japão, fica sino-japoneses, né? Acordos entre chineses e japoneses. Espanha é hispano, por exemplo, mercado hispano-português, que é o mercado de Espanha e Portugal. Europa é euro, por exemplo, nações euro-americanas, ou seja, negociações euro-americanas, negociações entre Europa e os Estados Unidos. Japão, Nippo, por exemplo, Associação Nipo-Brasileiras, que significa dizer associações do Japão e do Brasil. Portugal, Luso, por exemplo, acordos luso-brasileiros. No caso, significa dizer acordos entre Portugal e Brasil. Na formação dos adjetivos, a gente tem também a locução adjetiva, que é o somatório de uma preposição com um substantivo, de forma a gerar um adjetivo, né? Então, por exemplo, de águia é aquilino. Então, quando se fala visão aquilina, é uma visão de águia. De bispo é episcopal, uma reunião episcopal. De cabelo, capilar. De criança, pueril. De enxofre, sulfúrico. De fogo, ígneo. De guerra, bélico. De ouro, áureo. Tem um exemplo aqui na frente, entre parênteses, para cada um, tá, pessoal? Só vou falando aqui. De paixão, passional. De porco, suíno ou porcino. De rio, fluvial. De visão, ótico ou ótico. Gente, essas locuções adjetivas, obviamente eu não exauri nesses exemplos aqui. Aqui são, como eu disse, são só exemplos. As locuções adjetivas, elas são enormes, então vale a pena dar uma pesquisada e ler sobre o tema, porque
conhecer, né, quais são os adjetivos que decorrem, né, desse somatório entre a preposição e o substantivo. Aqui a gente só está apresentando o significado da locução adjetiva e alguns exemplos dela. Também não significa dizer que toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente com o mesmo significado. Um exemplo: o muro de tijolos caiu. Ou seja, de tijolos não existe não gera um adjetivo do de, preposição, tijolos, substantivo, não geram adjetivos. Também há várias situações nesse caso. Nem todos, reforçando, nem todo somatório de preposição com algum substantivo gera uma locução adjetiva. Por outro lado, existem várias locuções adjetivas, como eu disse, vale a pena dar uma pesquisada, ok? Ainda quanto aos adjetivos compostos, né, ali a gente falou sobre a locução adjetiva, e agora nós vamos falar sobre adjetivo composto, que é aquele formado por dois ou mais elementos, normalmente ligados por hífen. Então, regra geral, apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere. Os demais ficam na forma masculina no singular. Essa é a regra geral, tá, gente? Então, por exemplo, guerras franco-alemãs, acordos francos-alemãos. Veja que o alemãos ele concorda com acordos. Mesma coisa, alemãs concorda com guerras. Divisa luso-espanhola. Divisas luso-espanholas. Territórios luso-espanhóis. Então, o último elemento ele sempre concorda com o substantivo. E o primeiro elemento ele fica na forma singular, masculina. Aí a gente tem umas exceções, né? Caso um dos elementos que formam o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado, todo adjetivo composto ficará invariável. O caso clássico nesse aqui são das cores, né? Por exemplo, casarões rosa claro, tecidos verde abacate, muros marrom café. Então, nesses três exemplos aqui, a gente tem no primeiro exemplo rosa, no segundo exemplo abacate e no terceiro exemplo café, que são três substantivos. Existindo esses substantivos que estão adjetivados para qualificar um outro substantivo, o adjetivo composto ele fica invariável, como são os exemplos aqui citados. Outra exceção também é que azul marinho, azul celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto iniciado por cor de são sempre invariáveis. Então, por exemplo, camisetas azul marinho, parede e teto azul celeste, raios ultravioleta, salões cor de rosa. Então, esse cor de rosa, né, cor de alguma coisa, se utilizar no plural, se o substantivo estiver no plural, o adjetivo fica invariável. Da mesma forma, é a situação do azul marinho, do azul celeste e do ultravioleta. Ainda nos adjetivos compostos, surdo e mudo e pele vermelha têm ambos os elementos flexionados. Então, no caso, garoto surdo e mudo, garotas surdas e mudas. Batalhão, pele vermelho, comandantes, pele vermelhos. Ainda nos estudos dos adjetivos, a gente tem o grau superlativo, né? Que os adjetivos no grau superlativo eles podem ser de natureza absoluta analítica, que refere somente a um ser, com um adjetivo acrescido de um tempo que lhe confere intensidade. Então, Amanda é muito bela, João é muito pobre. Então, no caso dos elementos aqui, é o termo muito, né? Então, a gente não utiliza só Amanda é bela, João é pobre. A gente utiliza ainda o muito, o que faz dele um grau superlativo de natureza absoluta analítica.
como disse aqui, normalmente é expresso por advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, antepostos ao adjetivo. Então, sempre quando tiver esse reforço do adjetivo, através de um advérbio, a gente está diante de um substantivo, de um adjetivo superlativo absoluto analítico. Também temos os superlativos absolutos sintéticos, que aí é uma contração entre aquele elemento de intensidade, no caso do exemplo anterior, muito, com o adjetivo propriamente disso. Então, lá era Amanda é muito bela, aqui é Amanda é belíssima. João é paupérrimo, no exemplo lá, João era muito pobre, né? Então vamos dizer assim, uma contração entre o elemento de reforço com o adjetivo a que se refere o ser. A gente tem o superlativo absoluto sintético. A variação de intensidade dos adjetivos exige uma decoração de variações, pois não existe regra própria para a formação desses sufixos. Então veja bem, existem várias situações em que geram sufixos de modo a criar um adjetivo absoluto sintético. Nos exemplos aqui, célebre, celebérrimo. Então temos o érrimo. Difícil, dificílimo, temos o imo. Fiel, fidelíssimo, que temos o sufixo íssimo. Magnífico, magnificentíssimo, que significa tíssimo. Também não quis exaurir aqui, existem várias outros sufixos geradores de adjetivos absolutos sintéticos, ok? Ainda no grau superlativo, temos os graus superlativos não mais absolutos, agora os relativos de superioridade, que se referem à qualidade superior de um ser em relação a outro. Então, Amanda é a mais bela da sala de aula. João é o mais rico do bairro. Ou seja, ele faz uma relação de superioridade em relação a outro ser, ou outro lugar, enfim, a uma outra situação. No caso do exemplo da Amanda aqui, a relação a que se faz em relação à sala de aula, ou seja, Amanda é a mais bela da sala de aula. João é o mais rico do bairro. Então a gente tem uma relação de superioridade. Ok? Aqui no 4.4 eu digitei errado, é relativo de inferioridade, né? Então, ao contrário do superioridade, que é o 4.3, no 4.4 a gente tem o relativo de inferioridade, que refere à qualidade inferior do ser em relação a outro. Então, Amanda é a menos bela da sala de aula, ou seja, de novo, tomando-se como relação a sala de aula. João é menos rico do bairro, tomando-se como relação o bairro, ok? Então, nesses casos, a gente tem os adjetivos superlativos relativos de inferioridade, ok, pessoal? Ainda que eu fiz só umas considerações textuais sobre os usos dos adjetivos, acho interessante essa, vamos dizer assim, essa teoria, né, sobre os adjetivos, né? Dizer assim que o uso excessivo de adjetivos visa a efeitos retóricos e prejudica a qualidade do texto e evidencia o despreparo ou a má-fé de quem se escreve. Quando é feita com sobriedade e sensibilidade, contribui para a eficiência interlocutiva do texto. O contexto de um texto ou um artigo pode demonstrar sua finalidade de acordo com o uso dos adjetivos. Por exemplo, se o texto possui muitos adjetivos negativos, por exemplo, ruim, péssimo, mal, mal feito, ultrapassado, muito possivelmente o texto pretende depreciar o tema, objeto do artigo. Nos textos descritivos, os adjetivos cumprem uma função mais plástica, pois é por meio deles que se costuma atribuir formas, cor, peso, sabor
e outras dimensões aos seres que estão sendo descritos. Esse formato é muito utilizado no âmbito comercial para descrever determinado produto ou serviço. Por exemplo, qualificado, completo, simpática, acessível. Então aqui são as considerações que a gente faz mais de natureza redacional, né, acerca sobre o uso dos adjetivos. Pessoal, então o estudo sobre os adjetivos terminou por aqui, desejando-lhes de novo bom dia e bons estudos.